Eu quero que vocês peguem as suas Bíblias e abram lá no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versos 1 a 7. Talvez você esteja se perguntando por que não vamos continuar a série no livro de Jonas. Hoje nós vamos dar uma pausa intencional, pois eu recebi a incumbência de trazer para vocês um sermão bem instrutivo e concentrado sobre o tema diaconia, até pensando no nosso processo eleitoral, ok? Atos capítulo 6, versos 1 a 7, é o nosso texto. Na semana que vem nós retornamos, com a graça de Deus, à exposição de Jonas. Abra a Bíblia então, prepare o seu coração. Atos capítulo 6, versos 1 a 7, assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé até aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos em tê-la em nossa língua. Te agradecemos também, ó Deus, pelo ensino possível através da pregação. Para tanto, rogamos a assistência do Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor pode alcançar corações hoje. Nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. É a Tua verdade revelada para nós. Portanto, nos ajude. É o que nós te pedimos encarecidamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você se considera uma pessoa organizada? Eu sempre achei que fosse, até que fui traído pela minha experiência, de que não era essas coisas todas não. Em algum momento da minha vida, ali no início da juventude, não me incomodava em empilhar livro em cima de livro, misturar tudo com roupa usada e outros acessórios de quarto. Queria viver independente, sem pensar na preocupação da ordem. Só que, ao passar do tempo, comecei a notar que as coisas estavam sumindo do meu quarto. Cadê aquele meu livro de grego? Pensei, claro, na possibilidade de estar sendo roubado, mas somente eu entrava no meu quarto. E quem roubaria um livro de grego, hein? Depois de muito relutar, irmãos, eu percebi que estava perdendo as coisas porque não me lembrava mais onde as tinha colocado. Assim se foram roupas, livros e esses outros elementos. Só fui perceber a minha bagunça quando a maturidade começou a bater a porta. A propósito, quando envelhecemos, passamos a ter mais cuidado com os nossos bens, né? A organização passa a ser um item indispensável para que tudo não vire uma bagunça e os nossos melhores bens não sejam perdidos. É com o que nós vamos trabalhar hoje no livro de Atos dos Apóstolos. Muitas coisas estavam acontecendo àquela altura no meio do povo de Deus, e até então absolutamente tudo estava sendo lidado diretamente pelos apóstolos, de maneira centralizada. As reuniões no templo, as reuniões no pórtico de Salomão, as reuniões nas casas,
as pregações públicas e privadas, os cuidados pastorais, os milagres nas pessoas com deficiência, a expulsão dos espíritos malignos no meio do povo, a administração das ofertas levantadas, a distribuição de alimentos para os necessitados. Já era muita coisa junta. E o problema aqui é que naquela altura a igreja não tinha mais 120 pessoas. Não tinha mais 3 ou 5 mil pessoas. Então, qual foi o segredo para dar conta de tanta gente e de tanta atividade, para que tudo não virasse uma bagunça e a igreja, bem precioso, não fosse perdida? Organização. E quando falo em organização, eu gostaria, pelo nosso tempo, que você entendesse diaconia, ok? Para os nossos propósitos aqui hoje. O meu objetivo diante dos irmãos é deixar claro que Deus cuida da sua igreja por meio da diaconia. Eu vou repetir. Deus cuida da sua igreja por meio da diaconia. Não é que Ele faz isso de modo exclusivo, mas essa questão aqui, por vezes, não é enfatizada o suficiente. Deus cuida da sua igreja por meio da diaconia. Eu vou proceder com a exposição do texto completo, de maneira narrativa, e ao fim dele vou tecer algumas considerações aplicativas, ok? Vamos ao texto. Ele diz que naqueles dias algo estava acontecendo. Que dias? São os dias em que os problemas estavam aumentando, meus irmãos. Satanás estava com toda tentando frear o avanço do evangelho. O ato inicial da sua peça maligna foi sobre perseguição, capítulo 4, verso 3, capítulo 5, verso 18, com prisões e açoites para os crentes. O segundo se deu internamente, com problemas de corrupção no ofertório, em Ananias e Safira, capítulo 5, versos 1 ao 11. E em ambos o Senhor deu livramento para o seu povo. Não seria diferente agora na terceira investida do inimigo, a saber, a distração. Naqueles dias, estava aumentando o número de discípulos, uma informação preciosa, porque milhares e milhares de pessoas já estavam tendo o conhecimento de Jesus Cristo. Os discípulos se multiplicavam, porém, com essa multiplicação de discípulos, também havia uma multiplicação de demandas, de problemas, de situações que precisavam ser resolvidas. Era muito trabalho para pouca gente. Portanto, um caso notório foi o estopim para que medidas fossem tomadas, a fim de que mudasse o cenário da igreja naquele instante. Naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Uma ameaça visível de divisão na comunidade. Àquela altura, apenas em Jerusalém, 2 grupos, aparentemente com rivalidade antiga. O primeiro deles, chamado de helenistas, era composto por pessoas que moravam fora, anteriormente, do território palestino. E por isso tinham influência helenista, ou influência grega, no idioma, na cultura, nos costumes. Dentro da tradição judaica, essas pessoas eram consideradas israelitas de segunda categoria. Elas não sabiam falar hebraico, não tinham acesso ao texto original do Antigo Testamento, o idioma das Escrituras, mas eram expressivos. Tinham aí uma população de 10 a 20% dentro da total daquele ambiente. O segundo grupo, formado pelos hebreus, e o texto chama assim mesmo, hebreus, mas sem se referir primariamente ao idioma, como coloca a NVI. A ideia é a mesma do grupo anterior. É hebreu no sentido de conjunto de vida. Envolve idioma? Sim, mas também cultura e costumes. Esses são as pessoas que ficaram em Jerusalém.
os nativos da cidade que permaneceram naquele logradouro falavam aramaico como idioma principal, porque na verdade o hebraico não era falado por muitas pessoas naquele tempo, apenas por aqueles que tiveram educação religiosa formal. Pois bem, esse grupo específico dos hebreus haviam crescido desde a sua infância com o entendimento de que o diferente não prestava. Galileus são de uma estirpe inferior. Judeus sem cultura judaica, segunda classe. Gentios jamais seriam o povo de Deus. Então houve um problema entre esses dois grupos. E a expressão colocada aqui pelo narrador é murmuração. Um grupo murmurava com o outro. Uma palavra bem propícia. Conecta lá atrás com Moisés e os israelitas em situação de murmuração também. Estamos falando de uma reclamação intensa, cheia de insatisfação por pelo menos uma das partes. Por que estavam murmurando? Qual foi o problema por trás disso tudo? Bem, as viúvas deles, isto é, as viúvas dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Para entender um pouco isso aqui, eu quero que você preste atenção nas palavras de um comentarista. Ele dá o seguinte esclarecimento: os judeus helenistas, agora convertidos, retornaram a Jerusalém porque era sua cidade santa. Muitos deles tinham voltado para gastar seus últimos dias em Jerusalém. E como resultado, havia uma abundância de mulheres helenistas que ficaram viúvas dos seus maridos. Já na terceira idade, essas pessoas queriam voltar para Jerusalém para passar seus últimos momentos na cidade do seu coração. Só que os homens começaram a morrer. E assim um monte de viúva estava naquele lugar, adentrando na igreja. As viúvas, queridos, eram tidas como um alvo de cuidado especial, quando nenhum membro familiar podia cuidar delas. Inclusive, provas arqueológicas nos mostram que fundos emergenciais eram construídos a partir de contratos de casamento, no caso de morte futura do marido. Mas lembre-se você, que naquela época a maioria das mulheres dependia muito do sustento dos homens. E na nossa circunstância aqui, aparentemente, uma falha enorme aconteceu. As mulheres carentes do grupo dos helenistas não estavam recebendo comida. Enquanto as viúvas dos hebreus ganhavam 2 pães, elas ganhavam apenas 1. Ou pelo menos era assim que os helenistas estavam vendo. É impossível também não parar para pensar, dentro do contexto imediato, que os irmãos daquela igreja estavam sendo muito generosos nas ofertas. Você vai se lembrar aí de vendas de propriedade, de dinheiro colocado aos pés dos apóstolos para ser supervisionado, e de distribuição desses recursos conforme as necessidades que fossem surgindo. Capítulo 2, verso 45, capítulo 4, 34 e 35. Logo, o que aconteceu, irmãos, foi uma falta de organização administrativa na assistência aos necessitados da comunidade. Até então, os responsáveis por esse serviço eram os apóstolos. Eles perceberam um ambiente de colisão, o conflito se escalando, receberam a queixa, e quer saber, provavelmente era verídica. Tanto que a tomaram tão seriamente a ponto de providenciar uma solução urgente. Para os leitores despretensiosos, a turma que lê a Bíblia com as lentes apenas do hoje, o problema na verdade era de tensão cultural. Etnias diferentes brigando por espaço na igreja. Acho que isso é bobagem, mas se corresponde a 1% da verdade, é apenas a pontinha do iceberg. O problema profundo mesmo era a administração social.
Os apóstolos estavam se desviando da sua vocação ao continuar fazendo tudo na comunidade, ao continuar abraçando todas as atividades, centralizando o ministério naquele ambiente. Então os 12 convocaram, diz o texto, a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos, olha a linguagem forte, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Dito de outro modo, não é aceitável, não é agradável a Deus que os ministros negligenciem a atribuição prioritária do seu ofício. Eles devem pregar a palavra de Deus, devem se afastar um pouco de outras atividades, por mais necessárias que sejam, como a assistência social dos membros necessitados da igreja. Me entenda bem, irmão, não é que a questão é sem importância. Fome é um problema sério, como diz o ditado, barriga seca não dá sono, mas era possível sim descentralizar a coisa dos apóstolos. Era possível sim encontrar irmãos, dentre aqueles milhares na época, que pudessem ajudar com isso aqui. Os apóstolos também pecam, erraram e aprenderam, à medida que a maturidade foi chegando, a distribuir as tarefas. Daí a deliberação. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Não há para onde correr. À medida que uma igreja cresce, ela precisa de mais líderes. Só que, evidentemente, não é qualquer pessoa que está apta para essa liderança. Os critérios aqui, vejam no texto, envolvem ética, espiritualidade e atividade. Os homens, porque a liderança bíblica é do homem desde o Éden, deveriam ter bom testemunho, uma boa reputação, deveriam sim ser piedosos no seu caminhar de vida. Eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, com discernimento espiritual para lidar com as coisas críticas que surgem no meio da igreja. Eles também devem ter sabedoria, colocando o conhecimento das Escrituras em prática nas questões cotidianas, com moderação, com equilíbrio, com sensibilidade. Em resumo, então sobreveio uma reunião com todos os discípulos. Todo mundo se juntou para um comunicado importantíssimo e queria dividir realmente o tempo da igreja. Os líderes espirituais, os apóstolos, deveriam se ater primariamente às atividades do seu ofício: pregar a palavra de Deus e orar pelo rebanho. Se isso não acontecesse, a palavra de Deus estaria sendo abandonada. Se isso não acontecesse, eles não desempenhariam bem nem a atividade diaconal, nem o ministério da palavra. Então, claro, pessoas precisavam ser escolhidas, diáconos precisavam ser eleitos para substituir os apóstolos em alguns exercícios eclesiásticos. E aqui eu peço que você preste muita atenção no que eu estou falando. A igreja, irmãos, é uma instituição. Guarde isso. A igreja é uma instituição. Se ela não tem essa organização administrativa, se ela não tem essa estrutura de comando, se ela não for organizada, ela certamente vai ruir com o tempo e diante das diversas demandas que surgirem. Então houve o comunicado, todo mundo junto, e o mais interessante é que a ideia foi aceita pelo grupo de modo unânime. Tal proposta agradou a todos, porque organização é bom para A e para B, é bom para todo mundo.
A igreja entendeu que os apóstolos deveriam se concentrar na pregação da palavra e na oração, e não nas diversas atividades administrativas que poderiam comer seu tempo. Isso é uma bênção, pois como escreve o puritano Matthew Henry, os ministros do evangelho devem ser a boca de Deus para o povo no ministério da palavra, e a boca do povo para Deus em oração. Portanto, unânimes, com concordância absoluta, a eleição aconteceu. Os irmãos pensaram e chegaram a uma decisão. Eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, proveniente ou prosélito de Antioquia. Duas observações aqui, irmãos, sobre esses nomes. Primeiro, a origem deles. Os linguistas vão dizer que todos aqui são nomes gregos ou helênicos, o que nos traz uma grata surpresa. Perceba o verbo utilizado no plural, escolheram. Quem foi que escolheu? Tanto os crentes de cultura hebraica, quanto os de cultura grega os elegeram. O que nos traz a conclusão de que o problema não era de cunho cultural. O problema não era preconceito, xenofobia ou racismo. Era uma falha administrativa mesmo, seríssima, cometida por homens de Deus, porque os apóstolos estavam sobrecarregados. Caso contrário, você há de concordar comigo que nem todos os diáconos eleitos fossem de origem grega, não é? Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu. Os cristãos estavam comprometidos em trabalhar juntos, em dar bom testemunho, gente de diferentes lugares, diferentes culturas, trabalhando juntos, em um só propósito, no ambiente da sociedade, em que a linha divisória da etnia era seríssima. A igreja usou seus próprios membros para resolver seus próprios problemas. O que nos leva à segunda observação, a representatividade desses nomes aqui. Os dois primeiros, notem, aqueles que encabeçam a lista, meio que nos preparam para o que vai acontecer em seguida. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, está no restante do capítulo 6, se apresenta em todo o capítulo 7, é um homem importante, foi o primeiro mártir da igreja, é mais um dos heróis do livro. Já Filipe é visto no capítulo 8 como um evangelista, levando a palavra de Deus ao norte, a Samaria, um povo também desprezado, e depois trazendo as escrituras para um etíope, sinalizando que as grandes missões transculturais estavam para começar. Prova disso é o último nome, Nicolau, prosélito de Antioquia, mostrando que há já uma transição do mundo judaico em Jerusalém para o mundo gentílico em Antioquia. Essa cidade que comportaria uma igreja que iria ferver missões no seu coração. Dela sairia ninguém mais, ninguém menos que o futuro apóstolo Paulo como pregador e missionário. Queridos, sobre esses 7 nomes aqui, Lucas continua. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Essa foi a eleição da igreja. Eles trouxeram perante os apóstolos a questão, e eles aprovaram aquilo que de fato foi feito, tanto que oraram pelos irmãos e lhes impuseram as mãos. Uma espécie de ritual bem repetido, Antigo e Novo Testamentos, indicando o reconhecimento do chamado de Deus para a tarefa. Agora, a maioria desses nomes aqui não é mais citado em todo o Novo Testamento. A gente não sabe de maneira objetiva como é que eles se deram nesse ofício. Penso, porém, que não temos motivo para duvidar da eficácia do serviço desses irmãos aqui. Nós podemos, com base no texto, dar o salto de fé na compreensão do trabalho deles,
analisando como foi que os apóstolos trabalharam. Agora com tempo, com preparo, com oração. O texto vai nos dizer, irmãos queridos, que assim como com diáconos eleitos, com a igreja organizada, com a estrutura de comando bem definida, com tempo para o apóstolo orar, se preparar e pregar a palavra de Deus, assim a palavra de Deus se espalhava e se espalhava. Crescia e rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes obedecia à fé. Coincidência, pastor? Nada disso. Os verbos espalhava, crescia e obedecia estão no imperfeito grego, significando um ato contínuo. Então, a fórmula para crescimento de igreja é pregação da palavra de Deus, com preparo, com oração, com tempo para se ater às prioridades, além de serviço diaconal de administração. O problema foi resolvido. As coisas melhoraram consideravelmente a partir da faceta institucional da Igreja do Senhor. Uma nota final curiosa: até mesmo os sacerdotes, e muitos deles, haviam milhares em Jerusalém, pessoas apegadas ao rigor litúrgico, à estrutura do judaísmo, até mesmo os sacerdotes, muitos deles estavam crendo em Cristo para a salvação das suas almas. Olha o bom testemunho que a administração dá. É por isso que nós temos que dizer, irmãos, ao final desse momento de explicação, que Deus deve ser louvado pela diaconia da sua igreja. Ele cuida da sua igreja por meio da diaconia. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso aqui. Afinal de contas, os diáconos estão nos bastidores, eles não são vistos. Muitas das vezes fazem um trabalho silencioso, mas no texto a atividade deles é tão fundamental que tem a ver com a unidade da igreja, coisa preciosíssima aos nossos olhos. Meus irmãos, a tradição reformada sustenta que para uma igreja ser igreja, ela precisa ter pregação da palavra, disciplina eclesiástica, correta administração dos sacramentos. Ora, mas essas ocupações não são específicas do ministro, do conselho? Sim, mas eu pergunto, dá para imaginar isso aqui, esses afazeres, sem uma ordem institucional, sem uma liderança estabelecida, sem auxílio em outras áreas importantes, sem um código moral a ser seguido? Não dá, irmãos. A igreja se perde, tudo vira uma bagunça. É por isso que nós temos de dar graças aos céus por conta do nosso sistema de governo presbiteriano. E aqui não vai nenhum apreço especial por nossa denominação, mas sim por aquilo que é retirado da Escritura Sagrada. Existe um conselho de presbíteros que pastoreia e governa a igreja, sendo auxiliados pelos diáconos. A igreja é sim um organismo, porque está na nossa essência se relacionar uns com os outros de maneira orgânica. Porém, a igreja também é instituição, com estrutura administrativa formalizada. Eu quero que você entenda que isso não é algo ruim. Pelo contrário, isso contribui para o espalhar do Evangelho de Deus no cumprimento da missão. Sobre os diáconos, vocês sabem, estamos em período eleitoral, o que significa, como adiantado aqui há pouco, que vocês, membros comungantes da nossa igreja, precisam pensar, orar e indicar bons nomes para os cargos eletivos. Por favor, entenda uma coisa, irmão. Essas pessoas são estratégicas, importantíssimas,
são instrumentos de Deus para cuidar da nossa igreja. Você quer uma recomendação simples? Cuidado. Muito cuidado com decisão de voto apenas pautado em proximidade relacional. Cuidado com o voto apenas por amizade. Atente-se para os critérios do nosso texto. Devem ser homens reconhecidamente de bom testemunho, cheios do Espírito Santo na obra, com sabedoria para lidar com questões diversas. Essas são características indispensáveis, ok? Nós não estamos em busca de pessoas indispensáveis. Não estamos em busca de personalizar ministérios. Não é assim que funciona. Os apóstolos aprenderam muito sobre isso aqui. Nós precisamos de características indispensáveis. Pessoas iniciam um mandato e terminam. Estão morando na cidade num dia, no outro se mudam. Precisamos de características indispensáveis. São essas apresentadas no texto. Elas que condensam 1 Timóteo capítulo 3, versos 8 ao 10. São essas características que vão contribuir para o avanço do Evangelho. Mas se elas forem ignoradas pelos irmãos, a porta vai estar sendo aberta para possíveis oficiais com mau testemunho. Preguiçosos, precipitados, gananciosos. E assim o Evangelho, ele não somente deixa de avançar, mas começa a retroceder na sua dispersão. Desse modo, lembremos do senso de responsabilidade que nós temos ao indicar alguém. É possível também, irmãos, que alguns nomes cheguem à mesa porque vocês pensem que fulano ou cicrano dariam excelentes diáconos na nossa comunidade. Isso é muito comum acontecer. E eu entendo a intenção por trás disso, é uma intenção boa. Você quer que fulano ou cicrano se envolva na igreja. Você quer dar uma chance para que essas pessoas se desenvolvam e possam se despertar de fato em seu serviço. É uma intenção boa, mas me entenda, é incompleta. A palavra diácono é um termo que está historicamente ligado à assistência de um rei. Trata-se de um servo, não escravo, que trabalha com diligência. Em nossa confessionalidade, o artigo 53 da Constituição Interna da IPB nos diz que o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e necessitados, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados para o culto e a exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências, o que significa que as nossas indicações devem ser em torno de pessoas assim. Mas pastor, essas não são atribuições pós-eleição para aqueles que vão vencer? Bem, sim e não. Por um lado, é com isso que os diáconos vão se envolver depois de eleitos. Por outro, é com isso que deveriam antes se envolver para serem eleitos. Ou como Paulo coloca a Timóteo, os diáconos, devem ser primeiramente experimentados. E caso se mostrem irrepreensíveis, bom testemunho, enchimento do Espírito e sabedoria, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Em outras palavras, antes de ser um título, diácono é um ofício. Antes de ser um cargo, diácono é uma atividade. Então pergunte-se aí, no seu processo de pensamento, de escolha para indicar alguém, quem são os irmãos que chegam cedo para organizar as coisas aqui? Quais são aqueles que estão sempre preocupados com o serviço dos necessitados? Quais são aqueles que têm um coração mole para os pobres, para o órfão, para a viúva? Quais são aqueles que se gastam em visita aos enfermos?
Quais deles têm dom de administração? Se tem bom testemunho, pensem aí. Se tem bom testemunho, enchimento do Espírito e sabedoria, são esses aí os nossos diáconos. Meus irmãos, não indique e nem vote em alguém para dar uma chance de se envolver na comunidade. Instrua seu amigo, seu familiar, seu colega para se envolver antes, porque o cargo não delimita aquilo que nós devemos fazer. Nós temos que servir antes. Não negligencie, portanto, a sua responsabilidade, porque ter diáconos que são verdadeiramente diáconos é fundamental, inclusive para que o trabalho pastoral seja mais eficaz. Por vezes, em comunidades menores, é muito comum observar que o pastor é responsável por fazer absolutamente tudo na igreja. Ele abre e fecha o prédio, ele administra as finanças, ele serve às mesas, ele aconselha pessoas, ele lida com conflitos, ele tem que entender de compra e venda de materiais, ele entende de sonoplastia, ele mexe com mídia, ele participa do louvor, e às vezes a culpa é dele mesmo, porque ele tem característica centralizadora, ou então ele acaba tendo culpa por ceder às expectativas dos irmãos. Param de confiar nas pessoas e não ensinam o que a palavra mostra como necessidade. Por outro lado, como observa o Dr. R.C. Sproul, no mundo de hoje, espera-se que um ministro seja executivo de uma corporação. Espera-se que ele se dedique à administração, ao desenvolvimento, ao mesmo tempo que se espera que ele seja um especialista em aconselhamento e cuidado pastoral. E como resultado, continua ele, criamos uma geração de pastores envolvida com muitas atividades, mas que não domina nenhuma. E uma das razões pelas quais eles não expõem a palavra de Deus à congregação aos domingos é porque eles não sabem como fazer isso. Eles gastam seu tempo aprendendo tudo o mais. O curso sobre finanças, a pós-graduação sobre administração, mas não estudam a palavra de Deus. Não oram pelo rebanho que lhe foi confiado. Segundo o texto, eles estão abandonando a palavra do Senhor. Isso traz dois resultados. Primeiro, ele não faz nada com qualidade. E segundo, ele não tem tempo para as prioridades do seu ofício, assim contribuindo também para o evangelho retroceder no seu anúncio. Olha que coisa contraditória. Totalmente contrária ao seu chamado. O ministro deve propagar as boas novas, deve contribuir com o anúncio, com o avanço do evangelho da graça. Mas quando ele abandona a palavra de Deus, quando ele se envolve com tudo, o evangelho retrocede. Particularmente eu conheço vários pastores que se encaixam aqui. Homens amigos, com boas intenções, mas que pecam nas exigências das pessoas. Tem expectativas altíssimas para que resolvam todas as coisas. Mas eu não conheço um único pastor que faz tudo na igreja ao mesmo tempo, que prega com qualidade no púlpito semanalmente. Porque é impossível, irmãos. O trabalho de pregar envolve preparo, estudo, oração, desgaste, humilhação diante de Deus, conhecimento pastoral dos ouvintes, tempo de qualidade com os irmãos. E aqui eu estou plenamente de acordo com D.A. Carson, quando este afirmou que pregação dominical é 80% do trabalho de um pastor. Isso não significa que ele não faz outras coisas, que ele não dá atenção a outras demandas, pelo contrário, mas toda a sua semana de trabalho caminha para o ápice do domingo. A semelhança dos diáconos, é um trabalho silencioso. É um trabalho que não é visto na maioria do tempo. Ninguém vê, ninguém ouve, mas todo domingo nós podemos tirar a prova. Se o trabalho foi feito, se o trabalho não está sendo feito. Porque a palavra é a prioridade. O segredo para uma igreja ser saudável, então, é crescer aprendendo o A a Z da Bíblia.
inclusive no que diz respeito aos cargos eletivos e suas funções. Eu brinco às vezes com pessoas recém-chegadas à igreja, quando falo que nós não temos muitos programas, não temos muitas campanhas, não temos aí um método de crescimento específico, e eu sei que nem tudo está errado nisso aí, tá? Eu falo para elas que nós fazemos apenas o feijão com arroz, e os nossos frutos são prova de que Deus tem nos abençoado, e que nós estamos no caminho certo, porque organização institucional não é para gerar burocracia, não é para promover religiosidade no meio dos crentes, não é para que nós percamos a comunhão com Deus e uns com os outros, não, é para elevar a importância do Evangelho de Jesus. Eu tenho que tratar isso com zelo, com cuidado, administrando da melhor forma possível. Eu encerro dizendo, irmãos, que nossa igreja deve ser organizada, primeiro, antes de tudo, porque o nosso Deus é um Deus de organização. A estrutura institucional, se me permitem a licença poética, no ser de Deus. Embora Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo tenham a mesma dignidade, e seus papéis igualmente estão em patamar de honraria, a trindade, como falam os teólogos sistemáticos, também é econômica, ou seja, existe estrutura de liderança e hierarquia no plano organizado antes da fundação do mundo para salvar você. O Pai decreta a salvação, o Filho é enviado para nos salvar, o Espírito Santo aplica isso em nosso coração. É por isso, irmãos, que como igreja, nós temos que espelhar a identidade do próprio Deus. Ministros, presbíteros, diáconos, membros têm a mesma dignidade. Nós somos formados da mesma coisa. Fomos salvos pelo mesmo Deus. Mas claro, nós temos dons e funções diferentes. Os líderes instituídos por Deus assim o são para o bom andamento da igreja, para o espalhar do santo evangelho da graça, para o crescimento do povo de Deus neste mundo. E é tudo romântico, muito belo, mas não se esqueça que o pecado nos desorganizou. O pecado nos quebrou, irmãos, por completo. É o pecado que nos faz centralizar as coisas em nós mesmos. É o pecado que pode nos levar ao favoritismo. É o pecado que nos leva à omissão nos nossos deveres. É o pecado que nos leva às más escolhas. Porque nós falhamos com Deus. Falhamos com o próximo. De modo que o que merecemos é o desalento eterno como consequência dos nossos atos. Mas Deus em Cristo Jesus nos traz organização, e isso em forma de serviço. A palavra nos diz que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo é o diácono dos céus, ele é o rei servo, é aquele que oferta a sua vida aos necessitados, é aquele que dá atenção ao pobre, é aquele que visita a viúva, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, pois é sabedoria encarnada. Cristo varre o pó do nosso coração. Cristo coloca essa casinha de adoração em ordem. Portanto, diaconia é algo maravilhoso, é instrumento de Deus, pois ser servo do servo é um privilégio incalculável. Vamos colocar diante de Deus, irmãos, neste momento, em oração particular, respondendo ao Senhor por tanta graça, por tanto amor.